Minha amiga e meu amigo, a Polícia Federal brasileira está tendo um comportamento um tanto quanto estranho, questionável. Olha só, na última sexta-feira, dia 5 de julho, 2 dias antes da realização do CEPAC, lá em Santa Catarina, a Polícia Federal anunciou o indiciamento de Bolsonaro no suposto caso das joias. Olha bem, dá a impressão que o anúncio feito nesta data, 2 dias antes do evento, tinha como objetivo desgastá-lo e esvaziar o evento, o que não ocorreu. Não ocorreu. Por que não ocorre? Porque os apoiadores de Bolsonaro, o pessoal da direita, já está calejado com esse festival de denuncismo, chega ao ponto de achar estranho. O evento aconteceu no dia 7 de julho, no último domingo, foi um sucesso. Sucesso de público, riqueza nos conteúdos abordados, ao ponto de fazer com que a imprensa, toda ela, se curvasse diante do sucesso daquele evento. Segunda-feira, 8 de julho, um dia após a realização do evento, eis que vem de novo a Polícia Federal, falando que Bolsonaro se beneficiou em 25 milhões de reais do suposto esquema das joias. Isso no meio da tarde. A acusação foi repassada para toda a mídia nacional no meio da tarde. Bem, final da tarde, início de noite, essa mesma Polícia Federal veio a público fazer uma correção. Que Bolsonaro não se beneficiou com um montante de 25 milhões, mas sim 6 milhões e 800 mil reais. Fizeram a correção. Eu fico olhando. Isso é erro ou é maldade? Isso é erro ou foi um número criado quando eles viram que é exagerado puxar esse número para baixo? E como se não bastasse, a própria Polícia Federal, no dia de hoje, segunda-feira, 8 de julho, soltou uma informação para a imprensa, sem pé e sem cabeça, simplesmente dizendo que Bolsonaro, no mês de abril de 2023, gastou R$ 1.900 jogando na lota. Meu Deus do céu, é muita falta do que fazer. É uma informação sem sentido, desconectada, jogam no ar para dar a entender que Bolsonaro está envolvido com corrupção, enquanto a Polícia Federal está preocupada com o jogo de loteria de Bolsonaro, com essa história estranha de joias envolvendo Bolsonaro, até importunação de baleia. Eu lanço uma pergunta. Por que é que a Polícia Federal não está investigando a tentativa de compra de arroz por parte do governo federal? Um esquema espúrio, tanto é que o governo voltou atrás diante da pressão de parte da mídia e da oposição. Enquanto a Polícia Federal fica perseguindo, é o que indica, o presidente Bolsonaro, por que ela não investiga o uso dos aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, por parlamentares, por ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades que não deveriam estar usando? Ao mesmo tempo que a Polícia Federal investiga o Jair Messias Bolsonaro, por que não guarda um pouco de energia para defender, para investigar os repasses,
um tanto quanto suspeito de bilhões e bilhões do orçamento para parlamentares, justamente nesse momento de pré-campanha eleitoral. Os gastos da Janja, as viagens do Lula, a compra de parlamentares, ministro do Supremo Tribunal Federal viajando para Nova York, viajando para Lisboa, viajando para Madrid, tudo com dinheiro público. Errado? Não sei, mas pelo menos apura. Até como forma de mostrar, não, a viagem foi lícita, foi correta, até para tirar sobre esses homens as dúvidas que pairam. Eu tenho saudades da Polícia Federal, muitas saudades, quando ela estava atuando nas operações de vulto, Operação Lava Jato, Mensalão, Petrolão, que ia nas casas e nas empresas dos empresários lacaios, fazer busca e apreensão, cumprir prisões, trabalhar para fazer com que bilhões e bilhões fosse resgatado, repatriado do interior para o Brasil, dinheiro fruto de corrupção por essa gente. Eu tenho saudade. É muito triste ver que aquela Polícia Federal já não existe mais, que hoje ela se limita tão somente em fazer busca e apreensão para prender cartão de vacina da filha do presidente, investigar, usar toda a sua estrutura para investigar o presidente por ter importunado, supostamente ter importunado uma baleia. Olha só ao ponto que chegou a nossa conceituada Polícia Federal. Enquanto isso, esposa de narcotraficantes, de organização criminosa no Brasil, a chamada primeira-dama do tráfico, lá do Amazonas, frequenta livre, leve e solta os ministérios do governo Lula. E um detalhe, todo o translado é com recursos públicos. Estranho. E a Polícia Federal, lamentavelmente, nada. Nada. Eu me lembro que o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, uma vez disse para Lula: a Polícia Federal está à sua disposição. E eu estou vendo que a Polícia Federal, lamentavelmente, uma parte dela, sem querer generalizar, se transformou numa polícia política, a serviço do sistema, para perseguir opositores. E esses que fazem esse trabalho à parte, acabam jogando luz negativa sobre toda a instituição, sobre todos os homens e mulheres, quando a gente sabe que não é todo mundo que está sujeito a fazer esse papel questionável, para não usar um outro termo. Não é só que os bons policiais acabam sendo arrastados para a vala comum por causa desses que se sujeitam, por causa desses que se colocam como capanga do sistema e não como policiais de Estado. A corrupção está voltando com força máxima no governo Lula. Nós temos aí o ministro das Comunicações que usou, Juscelino, que usou recursos públicos para pavimentar estradas que dão acesso ao interior da fazenda de sua família. A Polícia Federal atuou com toda a força? Não sei. Ao meu humilde entender, está atuando de uma forma muito, mas muito tímida. Eu não vi a Polícia Federal trabalhar com afinco para investigar os 50 milhões de reais que o consórcio do Nordeste desviou quando da pandemia. 50 milhões de reais para comprar respiradores numa casa especializada em vender cannabis sativa, maconha, e um detalhe, não devolveram o dinheiro e não entregaram sequer um aparelho. E aí, senhora conceituada,
amada e respeitada Polícia Federal, o que tem a dizer sobre esse fato? A gente está vendo que o Brasil está de ponta cabeça, um verdadeiro desgoverno. Olha, esse recado eu mando para os bons policiais federais, que não são poucos, são muitos, honrados, abnegados, que têm um compromisso com a Constituição, com a instituição a qual pertence e com a busca do resultado positivo sobre a luz da legalidade. Como os senhores aceitam esta situação? Como os senhores podem permitir que diretores, alguns nessa instituição, cheguem a esse ponto, jogando por terra o bom nome da instituição que levou décadas e décadas para construir? Em apenas 1 ano e 6 meses, está botando tudo a perder. A instituição dos senhores, a gloriosa Polícia Federal, os seus membros eram tão conceituados na sociedade brasileira que chegavam ao ponto de dar autógrafo ou fazer selfie com a população. Hoje, a instituição ela é odiada e enojada. Não é eu que quero, não sou eu que desejo, é eu que percebo. Eu estou na rua, eu sou cidadão. E a tendência é só piorar. É só piorar. Porque é um ditado que diz: quem muito se abaixa, mostra os fundos. E os senhores precisam reagir sobre a luz da legalidade para preservar o bom nome da instituição e resgatar parte daquilo que perderam. Porque está feio. Está feio. É preciso botar na cabeça que esses homens que estão se sujeitando a esse papel um tanto quanto estranho de transformar a gloriosa Polícia Federal numa polícia política a serviço do sistema, eles vão passar. Eles vão passar. E muito mais breve do que se possa imaginar. Mas as mazelas vão ficar, junto com a instituição que também veio para ficar. E para trabalhar a imagem da Polícia Federal hoje, trazendo-a a um nível aceitável, vai demandar muito tempo. Não é da noite para o dia, não é com propagandas, não é com operações, com divulgações, com marketing, não. Antipatia é uma coisa quase que irreversível. E antipatia é o que a população está tomando da Polícia Federal. Por causa de todos os agentes? Não, repito, por causa de alguns que está jogando luz negativa sobre todos. O que a Polícia Federal está fazendo com o Bolsonaro e os seus apoiadores é inaceitável. E não é inteligente. Porque tudo isso está sendo percebido, até pelas pessoas mais simples da sociedade. Amanhã, quando a coisa virar, quando a chave virar, e que vai virar, que poder muda de mão, chicote muda de mão. Não vai adiantar reclamar. Dizer que agiu atendendo ordens. Não existe isso. Ordens absurdas não se cumprem, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E aqueles que estão se sujeitando a fazer maldades vão pagar pelas maldades que estão fazendo, pelo serviço, pelo desserviço que estão prestando. A Polícia Federal é maior que todos os homens e mulheres da instituição juntos. É preciso preservar o bom nome. Hoje, lamentavelmente, a Polícia Federal ela é vista da pior forma possível. Ela é vista como traidora, como preguiçosa, antipatriota, cangaceiros do governo e do sistema, como traidores, eu já disse, e essas imagens não é boa, não condiz com o histórico da PF, não condiz.
Por causa do conjunto? Não, por causa de alguns. E algo precisa ser feito para dar um basta nesta situação. Não permitir que se agrave ainda mais. Lamentavelmente, uma boa parte da população, e não é uma parte pequena, não mais confia na Polícia Federal. E nem tem por ela o conceito de um passado recente. Isso é lamentável. Mas precisa mudar, se é que dá para mudar.